tudo bem? Essa é a nossa última aula de redação, pessoal. Não chorem, por favor. Estou escutando vocês chorarem daqui. Não, por favor, se reestruturem emocionalmente. Eu prometo que eu sempre vou estar aqui para vocês. Bom, e nessa aula eu trouxe novas dicas, né? Dicas que eu acredito que ninguém tenha falado para vocês, né? E que são dicas muito importantes na hora de fazer o vestibular, tá bom? Então fica ligadinho nesse vídeo, não saia, traga sua caneta, o seu lápis para fazer as anotações e vamos para a aula. Bom, pessoal, seguinte. Quando a gente está fazendo a nossa prova de vestibular, a gente tem dois vilões principais, né? O primeiro é o tempo e o segundo, o nervosismo. E nessa aula nossa de hoje, eu trouxe dicas para vocês lidarem com o tempo e com o nervosismo. Combinado? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, quando a gente vai fazer o vestibular, né? O vestibular é uma prova longa, é uma prova cansativa, é uma prova extensa, é uma prova onde vocês precisam estar o tempo todo concentrado. Então, é uma prova que exige muito de nós, certo? Então, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, e isso é uma dica para ser feita antes, né? Então, foi coisas que eu já trabalhei com vocês em aula. Tire um tempo para vocês fazerem uma redação isoladamente. O que isso significa? Sem nenhuma interferência do celular, sem nenhuma interferência das mídias, do pessoal da sua casa. Se feche no seu quarto e escreva a sua redação no tempo que você precisar. Porque com isso, vocês vão começar a perceber quanto tempo vocês demoram para fazer uma redação. E aí vocês vão, como eu posso dizer, remanejando esse tempo, melhorando alguns pontos, otimizando esse tempo, tá? E no vestibular é a mesma coisa. O ideal é que vocês, ao longo do tempo de cursinho, né, ao longo do ano que vocês vão se preparando para o vestibular, que vocês realizem simulados, cronometrando o tempo de vocês, para que assim vocês possam entender como vocês reagem a uma prova e quanto tempo vocês gastam, e aí aprimorar novamente esse tempo para ir para os vestibulares, certo? Então, o primeiro ponto relacionado ao tempo é isso. Mas essa dica que eu trouxe, novamente, é para ser feita antes do vestibular, né? Agora estamos quase a uma semana do Enem, não adianta fazer isso. Isso tinha que ter sido feito antes. Tanto é que existem algumas aulas que eu tratei disso com vocês, para que vocês fossem criando esse hábito, fossem cronometrando e vendo, tá? Agora, dicas para se fazer durante a prova do vestibular, relacionada ao tempo, tá bom? Olha só, pessoal, o ato de vocês passarem as questões no gabarito, eu acredito que seja um dos pontos fundamentais da sua prova, tá? Por quê? Não adianta nada você responder a questão certa e chegar no gabarito, né? E passar a questão errada. Já aconteceu, isso não foi comigo, tá, pessoal? Da pessoa pular uma alternativa e ir passando as outras todas erradas. Adiantou ter se esforçado, ter se concentrado, ter respondido certo? Não adiantou, porque na hora de passar para o gabarito, essa pessoa não teve total atenção, não teve total concentração e passou tudo errado. Então, olha a dica que eu trago para vocês. No mínimo, tá? Anotem aí. No mínimo, 1 hora para passar as alternativas para o gabarito. Isso porque a gente está falando de 90 questões no Enem, tá bom? Então, no mínimo, 1 hora para passar a questão para o gabarito. Combinado? 1 hora. Beleza. Outros pontos relacionados ao tema. Quando vocês iniciam a prova de vestibular, iniciem
por aquilo que vocês têm mais afinidade. Por exemplo, se vocês têm dificuldade em matemática, não comecem por matemática, porque vocês vão gastar muito tempo em matemática e não vão conseguir ter tempo sobrando para as questões que vocês têm afinidade. Por exemplo, português, tá? Então, a minha dica é o seguinte: deem prioridade para começar pelas questões, né, pelas matérias que vocês sabem, tá? Por quê? Porque aí vocês vão fazer muito bem feito, não vão errar, né? Ou vão errar menos, mas vão fazer muito bem feito essa parte que vocês sabem. E às vezes nem sobra parte para você, nem sobra tempo para vocês fazerem a parte que vocês não sabem. E aí vocês vão ter que chutar, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue conciliar tudo mesmo. E aí, nessa de não conseguir conciliar tudo mesmo, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Escolher aquilo que a gente vai se dedicar. Porque pensem comigo, e se vocês começam pela questão de matemática, que é a questão que vocês têm mais dúvida, né? Aqui supondo no meu exemplo. E aí não dá tempo de vocês fazerem as de português, vamos supor, né? Porque vocês gastaram muito tempo nas de matemática. Vai ter que chutar as de português. Só que as de português vocês poderiam acertar, né? Porque vocês têm mais facilidade. E se vocês tiverem feito as de matemática errado, né? Aí o que acontece? Vocês erraram as de matemática e chutaram as de português. Então, deem prioridade. Antes do Enem, pare e pensa. Essa semana, ó, pare e pensa. O que eu tenho facilidade? Ah, eu tenho facilidade nisso, nisso e nisso. Então, eu vou começar por isso, isso e isso. O que eu tenho dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade disso, disso e disso. E aí, olha só. Além esses conceitos, por exemplo, de 1 a 3, quanto eu tenho de facilidade em português? Sendo 1 pouca facilidade e 3 muita facilidade. Ah, não, eu tenho 3. Beleza? Agora, de 1 a 3, quanto eu tenho de física? Não, física eu tenho 2. E matemática? Não, matemática eu tenho 1, que eu tenho muita dificuldade. Então, na hora que você for fazer sua prova, você vai fazer português, física e matemática. Certo? Quem for o número 1, vocês deixam por último. Quem for o número 3, vocês deixam primeiro. E quem for o número 2, vocês deixam intermediário. Combinado? Beleza. Último ponto relacionado ao tempo. A redação. Pessoal, comecem pela redação no segundo dia do vestibular. Porque senão não vai dar tempo, tá? É muito extenso mesmo. Então, comecem pela redação. Façam a redação com todo o cuidado do mundo, né? Gastem aí pelo menos 1 hora e meia para estar fazendo a redação, tá? Deixa, por exemplo, 1 hora para fazer, meia hora para passar limpo. Ah, não, professor, eu tenho muita dificuldade. 1 hora e meia para fazer, meia hora para passar limpo, tá? É muito importante que vocês comecem pela redação. Professora, mas eu tenho muita dificuldade em redação. Você não falou para eu alencar? Falei, mas a redação não é puxando sardinha, não. É porque ela é 1000 pontos e raramente alguém zera a redação, né? Alguém só zera a redação se muda o gênero textual, se foge do tema. Se você não vai fugir do tema, se você não vai mudar o gênero textual, começa pela redação. Porque pelo menos uns 500, né? Vamos chutar abaixo aqui, galera. Uns 300 pontos você vai conseguir, certo? Agora, se você não faz a menor ideia do que é uma dissertação argumentativa e não sabe como começar o texto, não sabe trabalhar o tema, aí não começa pela redação, não. Aí é melhor você ir para as outras questões. Porque se você não sabe o que é um gênero dissertativo e não sabe o que é fuga do tema, esquece redação. E aí tem um card aqui que eu vou deixar para quem não sabe, para estar assistindo as nossas aulas anteriores, que tá super completinha, que eu tô falando disso. Quem sabe ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, né? Ótimo. Falei tudo relacionado a essa questão de tempo, mas
olha só o que eu vou dizer aqui, né? Tô falando aqui que tempo é importante, que às vezes não dá tempo. Entretanto, prestem atenção aqui na tia. É muito, muito, muito importante gastarmos o tempo para irmos ao banheiro, para bebermos água e para nos alimentarmos. Isso é vital, tá? Não de... mas professora, não vai dar tempo, eu vou parar para comer, eu vou parar para beber água. Vai parar. Lembra que eu falei que a gente tem 2 pontos importantes, 2 inimigos, que é o tempo e a ansiedade, né, as questões emocionais? Essa pausa para ir ao banheiro, para beber água, para se alimentar, ela é muito importante porque ela infere diretamente nessas questões emocionais, né? Então, às vezes a gente tá muito, muito, muito nervoso na prova, né, que tá quase ali perdendo as suas estruturas, vai lá e come um pedacinho de chocolate, tá? Come um pedacinho de chocolate. Sai para beber água, sai para ir ao banheiro. Percam esse tempo para cuidar de vocês. Esse cuidado que vocês têm que ter com vocês é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue dominar os nossos sentimentos e aí eles nos dominam, tá? Então tirem esse tempo, gastem esse tempo para vocês saírem da sala, respirarem, acalmarem, descansarem, nem que seja 5 minutos e voltem. Eu garanto para vocês que vocês vão voltar com outro gás. Ah, não, professor, eu não quero sair da prova. Não tem problema. Não tem problema. Mas pelo menos, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, fechem a prova. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fechem a prova, coloca a prova fechadinha. Pegue o chocolatinho de vocês e coma. Coma sem olhar para a prova e depois volta e faz a prova. Não precisa levantar da carteira não, tá? Mas deem essa pausa sem olhar para a prova, combinado? E aí eu trago outro ponto importante, né? As comidas. Pessoal, vamos ser gentis com os coleguinhas, tá? Não vamos levar comidas que sejam muito barulhentas, que tirem a concentração da turma, porque vocês não iam gostar de estarem super concentrados numa prova e o coleguinha abrir um pacote de Doritos, né? Os barulhos, eles podem tirar a nossa concentração. Então, vamos buscar levar um chocolate, né? Uma bolacha, um lanchinho, alguma coisa que seja mais silenciosa, para que a gente não prejudique o colega do lado, tá? E aí, tem gente que não gosta de levar comida, né? Tem gente que gosta de ir na raça, sem água, sem comida, vou lá fazer a prova e pronto. Eu não aconselho, tá? Por quê? Porque a comida, pessoal, ela... quando a gente ingere, por exemplo, um chocolate, ele libera uma série de sensoriais no nosso corpo, né? Libera os hormônios aí da felicidade. E tudo isso, fisiologicamente falando, é muito importante, né? Então vamos sim levar comida, não custa nada, leva um chocolatinho, que aí você se distrai e ainda libera hormônios da felicidade, tá? As empresas de chocolate poderiam me patrocinar. Alô, Nestlé, Cacau Show, brincadeira. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei, mas eu acredito que é só isso. E aí, lembrando mais uma vez, título em redação não é obrigatório, tá? Caneta, prestem atenção na caneta de vocês, levem canetas assim, ó, pegando aqui, com bundinha, né? Levem com bundinha, testem a caneta antes de levarem para a prova, confiram a documentação, né? Não cheguem na prova sem o documento, não vai entrar, saiam com antecedência. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos que vai dar certo. Combinado? Bom, então essa semana a gente não vai ter redação obrigatória. Eu vou abrir o documento e vocês podem fazer do tema que vocês quiserem e me entregarem pelo menos até quarta-feira, tá? Até quinta, vamos dizer assim. E aí, outra coisa... o Enem é neste domingo, professora. Ótimo, que bom. Nada de ficar estudando sexta e sábado. Não estuda não. Não vai adiantar, você não vai absorver.
é melhor você ir descansado. Vai assistir uma série, vai ouvir uma música, sai com os amigos, tá? Mas não fique se pilhando para a prova. E muito importante que vocês vão para a prova descansados. No dia antes da prova, se alimentem bem, durmam cedo, não vão comer coisas fritura, por exemplo, não saiam para beber, porque já pensou se no outro dia vocês não estarem bem para fazer a prova? Perderam um ano todo de preparação, tá? Então, cuidem de vocês, cuidem do emocional de vocês, da saúde de vocês. E, pessoal, agora para fechar a nossa aula, não se preocupem, tá? Se não der certo, não tem problema. Ano que vem vocês prestam de novo, metade do ano tá aí, tá? Se não der certo, não se preocupem. Isso não é o ponto mais importante da vida de vocês. A gente costuma se preocupar muito com vestibular, com trabalho, né? Com concurso, mas às vezes a gente não percebe que as nossas maiores felicidades não vêm disso. Vem da nossa família, né? Vem da nossa saúde. Então, não fiquem tristes se não der certo. Pensem pelo lado positivo. Por exemplo, não deu certo. Olha o barulho aqui na minha rua. Não deu certo, mas não tem problema. Eu tenho tanto apoio dos meus amigos, dos meus pais, tá? Então comecem a gastar a energia de vocês com as coisas que realmente são mais importantes. Eu sei que hoje parece que o vestibular é o topo do mundo, né? É aquilo que você precisa para ser feliz, mas eu garanto aqui para vocês que não é, tá? A felicidade é uma condição da nossa mente. E aí a gente busca condicionar a felicidade a coisas, às vezes, superficiais, tá bom? Bom, então é isso. Boa prova. Muito obrigada por esse ano. Eu tive muito prazer em ser a professora de vocês. Espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês, pelo menos um pouquinho, eu já me sinto mais feliz. E qualquer dúvida, qualquer ponto, podem sempre estar me procurando. Combinado? Boa prova e que o ano de 2022 seja muito positivo para todos nós. Obrigada, viu, turma? Até a próxima.